Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, e diz assim: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sim, nosso Deus ele é precioso demais e por isso só será achado por aqueles que o buscam de todo o coração. Ou seja, só buscamos algo ou alguém de todo o coração quando amamos muito. Isso mesmo. Aprenda a buscar porque ama e não porque precisa. Isso é horrível, humanamente falando, a gente conhecer pessoas que nos buscam por interesses, porque estão precisando de nós, pela nossa utilidade. É muito ruim saber que as pessoas vêm com esse interesse para nós. E se estamos falando disso humanamente, imagina falar disso com um Deus que é amor e que sonda os nossos corações e sabe as reais intenções que estamos nos aproximando dele. O versículo seguinte, o 14, nos diz que ele vai se deixar achar e ele vai mudar a nossa história, ele vai mudar a nossa vida. Ele fará milagres que nós precisamos quando nós o buscarmos de todo o coração. Porque, como disse o versículo de hoje, nós o acharemos. Não ficaremos apenas na busca, não ficaremos nessa constante angústia de pensar, eu não consigo achá-lo. Não existe isso. Ele diz que nós o acharemos. Isso é muito importante. Eu encontrei Deus na minha infância, em um momento bem difícil da minha vida. Eu queria apenas um amigo. Eu queria apenas alguém para conversar. Eu estava passando por muitas dificuldades e precisava dividir com alguém. Era só isso que eu queria. Não costumo pedir nada a ninguém, mesmo que eu esteja precisando. Não é orgulho, é apenas da minha natureza isso. E claro que eu posso pedir o que eu quiser a Deus, porque Ele é meu Pai. Tudo é muito fácil para Ele resolver. Mas é da minha natureza não pedir nada. Eu busquei porque eu queria apenas alguém para segurar minha mão quando os meus pais brigavam. Eu queria alguém que ficasse comigo nas noites que eu não conseguia dormir com falta de ar. Eu tinha muita dificuldade para respirar na minha infância e eu passava noites acordado. Enquanto todos dormiam na minha casa, eu ficava sentadinho na minha cama muitas vezes, com a respiração ofegante, até que o cansaço me fizesse dormir. E enquanto isso eu queria uma companhia, eu queria que Deus ficasse comigo. E eu ficava conversando com Ele. E assim nós ficamos íntimos. E aí hoje eu tenho a liberdade de conversar besteiras com Deus, sabe? Um mico que eu paguei, uma coisa que eu esqueci que era tão importante e que todo mundo esperava que eu lembrasse. Então é natural que você me veja caminhando por aí, rindo sozinho. Mas na verdade eu estou conversando com Deus. Até quando eu erro, eu digo a Ele, eu fiz algo errado e o Senhor precisa me corrigir. Não pode deixar isso passar em branco. E eu acho que às vezes Ele ri das nossas conversas. Quando eu ganho também algo que eu não esperava e eu não tinha pedido, eu já sei que foi Ele. Então eu olho para Ele e eu digo, isso foi você. Obrigado. Você sabe do que eu preciso. Como diz lá em Mateus 6, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta as outras coisas para mim. Porque Ele sabe do que eu preciso. Como um pai, Ele sabe do que eu preciso. E Ele sempre chega na hora certa. Agora, para pedir para os outros, não tem ninguém melhor do que eu. Eu gosto disso porque eu me alimento da felicidade das pessoas. Eu fico contente com tudo que as pessoas conquistam. É como
É como se fosse eu mesmo recebendo, entende? Parece algo esquisito, não é? Mas eu acho lindo uma pessoa recebendo um milagre de Deus. Eu acho lindo vendo aquele sorriso, aquele espanto de não entender o que está acontecendo e eu saber que é Deus que está trabalhando naquela vida. Ah, é tão bom ver a felicidade dos outros, né? Eu amo isso. Mas eu não estou dizendo que é errado você pedir para si, tá bom? Você pode pedir. Eu que não gosto muito de fazer isso, mas todos nós precisamos pedir. A palavra de Deus mesmo nos aconselha, pedir e dar-se-vos-á. Pode sim pedir, não é errado não. Agora a gente não pode buscar a Deus somente com essa intenção. Todas as vezes que a gente se encontra com Deus, a gente vai fazer uma oração pedindo algo. A gente pode conversar com Deus sobre outras coisas também. E claro que a gente pode acrescentar os nossos pedidos nessa conversa. Mas que o pedido não seja a motivação que me faz buscar a Deus. Porque essa não é de todo o coração. Essa é de toda precisão. Aí é diferente. De vez em quando a gente precisa esquecer as mãos de Deus e contemplar o seu rosto. Adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo cuidado que Ele tem com esse planetinha tão pecador e tantas pessoas de cabeça dura. Nós precisamos agradecer porque Ele é bom, porque Ele é nosso amigo, porque Ele está conosco todos os dias. Se não fosse Ele, a gente não aguentaria. E Ele resolveu habitar dentro de nós através do seu Espírito. E esse Espírito nos leva a ter comunhão com o Pai. Esse Espírito tem prazer em estar na presença do Senhor. E por isso que nós somos levados até a presença do Senhor. E por isso que nós desenvolvemos uma amizade com o Senhor. Assim como Jesus, mesmo aqui na sua forma humana, Ele passava tempos e tempos com Deus em oração. O Espírito o levava todas as manhãs. O Senhor o despertava e o chamava para passar um tempo com eles. Adão e Eva tiveram essa oportunidade de sempre no pôr do sol receber a visita de Deus. E não era uma reunião para pedir, era para passar tempo juntos, era para conversar, era para contar segredos, era para mostrar alguma coisa na natureza, explicar alguma coisa que eles não entendiam ainda. Eram momentos agradáveis e nós precisamos passar momentos agradáveis com o nosso Pai. Então, busque a Deus de todo o teu coração. E isso não é ler um devocional, não é fazer uma oração de manhã. Isso não é participar de cultos alguns dias na semana. Isso não é sobre isso que eu estou falando. É viver 24 horas com Deus, como Enoque, andar com Deus. Mas isso é possível com a vida tão corrida que nós temos? É. Porque quando a gente se apaixona por alguém, a gente passa o dia pensando nela. E também quando a gente está endividado, a gente passa o dia pensando nos boletos também. Então, quando a gente tem algo que toma conta do nosso ser, a gente passa o dia pensando naquilo. Quando a gente quer muito algo, a gente passa o dia pensando naquilo. Então, é natural que se você ama o teu Deus, é natural que você o busque durante todo o dia. Que você esteja com Ele na hora do teu café da manhã. Você pode sair com Ele para o trabalho ou para a escola, para a faculdade. Você pode almoçar juntinho com Ele. Você pode voltar à noite, mesmo cansado, tomar um banho e dormir no colo do Senhor. É possível termos uma amizade íntima com Ele, para que a gente tenha o prazer de estar na sua presença, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida. A gente precisa buscar ser amigo dEle, porque Ele está vindo nos buscar. E qual vai ser a tua reação quando esse céu se rasgar? O que você vai dizer? Eu vou dar um grito e vou dizer: o meu amigo chegou.
Será maravilhoso poder ver aquele com quem eu estive toda a minha vida conversando. Busca o Senhor e Ele se deixará ser achado por você. Ele quer ser achado por você. Ele tem planos maravilhosos a teu respeito. Se você for ler esse capítulo 29 de Jeremias, é extraordinário, ele dizendo que tem pensamentos maravilhosos a teu respeito. No versículo 11 ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No versículo 12 ele diz assim: então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu ouvirei. No versículo 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa linda, esse Deus que quer ser íntimo teu, esse Deus que quer estar contigo, desde que o mundo é mundo, que esse Deus quer morar conosco. Ele foi para o deserto com seu povo. Ele poderia ter ficado no céu, mas ele quis descer naquele tabernáculo. Ele quis conversar com Moisés face a face. Quando chegaram na terra prometida, ele desceu com toda a sua glória naquele templo. Israel passou a ser a capital espiritual do mundo. Ele sempre quis estar conosco. Quando ele foi rejeitado e escolher um rei, ele mandou Jesus vir aqui, explicar tudo o que estava acontecendo, que nós precisávamos nos reconciliar novamente com o Pai. Jesus deu o recado e muitos rejeitaram a luz, preferiram ficar nas trevas. E Jesus foi embora, mas deixou conosco o Espírito Santo que nos levará a essa intimidade, porque Ele estará dentro de nós, nos impulsionando a termos um relacionamento íntimo com o Pai. Agora ficou mais fácil, porque o Espírito que está em nós, Ele ama estar na presença do Senhor. E por isso Ele nos leva a isso. Queridos, agora está mais fácil da gente buscar ao Senhor. Mas para isso leva tempo, porque todo relacionamento ele é construído com tempo. Você precisa investir tempo para ter intimidade com o Pai. Mas é possível, porque o Espírito Santo vai te ajudar em tudo isso. Busca ter uma vida íntima. Todas as pessoas vão perceber que você anda com Jesus. Todas as pessoas vão perceber que você tem o cheiro de Jesus, como diz Paulo, você tem o perfume de Jesus. Busca o Senhor e você vai achá-lo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus íntimo. É um Deus que se deixa achar por todos aqueles que te buscam de coração. Não por aquelas pessoas que fazem uma oração superficial, de vez em quando fala contigo. Mas o Senhor se deixa achar por aqueles que te buscam de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua intensidade, que investe tempo em estar na tua presença, que ama estar na tua presença, que precisa ser orientado pelo Senhor, que precisa desenvolver essa intimidade, porque Jesus veio fazer isso, nos reconciliar com o Pai. E agora, com o Espírito Santo, nós temos acesso direto ao teu trono, à tua sala de audiência. Nós podemos entrar com toda a ousadia, na certeza que pelos méritos de Cristo nós podemos adentrar e ficarmos o tempo que for necessário contigo, conversando sobre tudo. Mesmo o Senhor conhecendo a nossa vida, mas o Senhor quer que nós falemos. Isso mostrará que nós queremos dividir a nossa vida com o Senhor, nós queremos entregar todas as situações ao Senhor. Nos ensina a ser teus amigos, Pai. Queremos ser conhecidos como Abraão, que era amigo de Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus.
Ajuda-nos a desenvolvermos essa intimidade, para que todas as pessoas com quem a gente vá falar percebam que nós somos amigo do Rei, amigo do Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão notar isso na nossa fala, no nosso comportamento, porque nós vamos parecer com aquele com quem nós mais passamos tempo. Nós sempre parecemos com aquele que nós mais convivemos e nós queremos parecer contigo, Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda o teu povo a se parecer com Cristo, Senhor. Espírito Santo nos modela, nos ajuda, nos leva ao pé da cruz todos os dias, todos os momentos. O Senhor tem essa função de nos lembrar. Então, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas atividades, nos lembra do Pai, para que a gente faça uma oração flecha, bem rápido. Deus, me ajuda aqui. Deus, cuida de mim. Deus, me dá sabedoria agora. Deus, eu sei que você está aqui. Ajuda-me, coloca as palavras certas na minha boca. Deus, que bom que você está aqui comigo. E por isso eu me sinto seguro. Deus, não sai daqui, fica comigo. Olha o que estão fazendo, me ajuda, me diz o que é que eu devo fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus presente, é Deus de perto e de dentro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.